E até uma informação que chegou agora pra gente aqui também, o Uruguai tá jogando e tá vencendo a seleção do Uzbequistão com... O Palmeiras começa a semana com uma dúvida no ar. Será que Abel Ferreira vai poder contar com os convocados na quarta-feira? O Verdão encara o Red Bull Bragantino às 7h no Allianz Parque e a expectativa é baixa para o retorno dos jogadores que estão servindo suas seleções. Flaco Lopes e Aníbal Moreno, que estão com a Argentina em amistosos nos Estados Unidos, até podem virar novidades de última hora. O detalhe é que o último jogo da data FIFA será na terça-feira à noite, em Miami, o que torna o retorno ao Brasil apertado demais. Nicolete, hoje do lado de dentro, hein, da academia de futebol. O Vinícius conta pra gente que tem algumas entrevistas por aí, não é, Vinícius, hoje? E até uma informação que chegou agora pra gente aqui também, o Uruguai tá jogando e tá vencendo a seleção do Uzbequistão com um gol do Facundo Torres, viu, Vinícius? Tá 2-1 aí pra seleção uruguaia. Essa é uma notícia muito importante, viu, Bruno? Que o Palmeiras está de olho. Estamos aqui dentro da academia de futebol. Hoje é o Media Day. Alguns jogadores do Palmeiras vão falar com a imprensa sobre o próximo jogo da Libertadores, quinta-feira que vem, contra a LDU. Primeiro jogo em Quito, transmissão dos canais ESPN e também do Disney Plus. Então a gente está conversando com os jogadores, falou agora com o Maurício, mas o Palmeiras, antes desse jogo, claro, de olho no próximo contra o Bragantino, nesta quarta-feira, depois da vitória contra o Juventude, que colocou o time aí 3 pontos à frente do Flamengo, na liderança do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras vai monitorando esses jogadores. O Uruguai está jogando agora, nesse momento. O Paraguai vai jogar terça-feira de manhã na Ásia também, contra a Coreia do Sul. Gustavo Gomes está lá, e o Flaco Lopes e o Aníbal Moreno vão jogar na terça-feira à noite. Muito difícil mesmo, depois desse tempo dos jogadores que estão disputando a partida pelo Uruguai, vai dar tempo de chegar aqui para o jogo do Bragantino, mas é muito difícil o Palmeiras contar com eles, porque a recuperação, tem a viagem, tem o desgaste e os jogadores estão atuando. Então é muito difícil o Palmeiras contar com esses 5 jogadores que estão disputando a data FIFA. O único reforço em relação ao último jogo do Juventude para o próximo contra o Bragantino, a certeza é que volta o Vitor Roque, que estava suspenso. O Palmeiras tenta aí chegar à sua 9ª vitória consecutiva jogando em casa para se manter na liderança, e é bom lembrar que o time faz a melhor campanha da história do clube nos pontos corridos, 58 pontos em 26 jogos, 74% do Palmeiras, de aproveitamento do Palmeiras nesse Brasileirão. Então o Palmeiras vai tentar manter esse bom momento no Brasileirão, e semana que vem tem Libertadores e a gente vai ouvir tudo aqui direto da academia de futebol. Tá certo, Bruno? Certo. Eu coloco para vocês aí a matemática tá aberta, claro, tem daí 12, 13 Até o Mirassol rodadas, pode ser campeão na matemática. matemática. Mas eu não sou matemático. Eu vou em cima daquilo que eu estou avaliando. Entendo que com essa sequência, com que o Palmeiras está subindo nesse momento, crescendo, sprint na reta final, o Flamengo dando uma oscilada, para mim o Palmeiras será o campeão brasileiro. Eu estou exagerando, Vanderlei, vocês fiquem à vontade para falar do atropelo também de ontem. Começo com o Vanderlei. Comigo? Sim. Eu sou convidado. Por isso mesmo. Abra os trabalhos. Muito aberto, Vanderlei. Palmeiras crescendo na reta final. Tem esse problema de ambos, Libertadores no meio desses 5 jogos. O Palmeiras vai encontrar dificuldade que o Flamengo também vai encontrar. Os 2 times têm dificuldades pela frente. É um campeonato brasileiro muito difícil. Eu acho que o Palmeiras direciona muito melhor do que o Flamengo os jogos decisivos que ele precisa de ganhar. Porque para você ganhar um campeonato brasileiro, tem os jogos mais importantes do que a normalidade. Aquele ali eu tenho que ganhar, eu não posso perder nem em casa nem fora. Para você ganhar. Então acho que o Palmeiras direciona isso melhor e tem mais solidez para isso. A equipe é mais sólida em defesa, meio campo e ataque. Ela defende forte e ataca, ela é mais comprometida. Eu percebo que ela é mais comprometida, o time mais é comprometido no jogo, mais dentro do jogo do que o Flamengo. O Flamengo tem muito mais jogadores, tecnicamente, vistoso, que joga muito bem, talento, né? Mas falta, assim, tem umas discussões no Flamengo que no Palmeiras não tem. Por exemplo, a discussão no Flamengo hoje, ela é forte porque os jogadores que estão no banco do Flamengo fazem mais gols dos que estão jogando. E quando você é treinador, você opta pelo aquilo que te resolve o problema e não aquilo que você gosta. Aquilo que você gosta, às vezes, você tem que deixar de lado. O treinador é para isso, né? Então, por exemplo, eu vou citar aqui. O Flamengo perdeu um dos jogos mais importantes da história do Flamengo. Foi contra o Bayern Munique. Porque se o Flamengo ganha aquele jogo do Bayern Munique,
ele poderia ser o campeão daquele torneio lá, né? Do Mundial. Do Mundial de Clubes. E ele, pelo momento que ele vive administrativamente, né, dentro do Brasil, na América do Sul, ele levar o time a nível internacional com respeitabilidade, sabe, ocupando espaço. E ali houve o treinador, é excelente treinador, mas pode ser ou também pode não ser. Felipe Luiz, você quer dizer que é um técnico de maturação, Vanderlei? Ele é um técnico que falta maturidade de expertise de futebol, de se divorciar do jogador. Quando você se torna técnico, você tem que se divorciar do jogador e tomar decisões que elas são importantes. Quando ele encosta o Pedro, ele não faz isso? Não, pouquinho? Não. Mas por quê? Por quê? Porque ele achou? Eu falei, então, eu ia falar o programa que eu trabalho. Não tem problema. Não tem problema. Um amigo, já, eu falei isso, ó. Como é que ele vai tirar o Pedro? Porque ele não chama o cara na frente de jogadores, bota o cara na frente de jogadores, chama a atenção na frente de jogadores. É o meu camarada, você está assim dessa forma aqui, para com essa merda aí, porque eu quero que você renda, porque nós estamos aqui cobrando. Deixa os jogadores cobrarem dele no vestiário. Mas bota ele dentro do campo. Por quê? Você pega o jogador, bota e a torcida vai cobrar dele. Agora você cobrar dele, tira ele fora, tu não dá chance dele poder. Eu falei, olha, vai acontecer o seguinte. Ele vai estar com o time empatando, daqui a pouco precisa de colocar um atacante, vai o Pedro entra e fez um gol. No jogo contra o Pedro entrou e fez um gol, aí deu problema para ele. Se eu já estava acreditando, e estou cravando o Palmeiras, com essa do Vanderlei aí, que eu respeito demais, não é porque ele está aqui não. E a gente, na cobertura, acompanhei muitos trabalhos do Vanderlei como setorista, assim como o Alex, e a gente tinha embates ali nas entrevistas e tal, mas com a experiência do Vanderlei, o que ele está falando, e todo respeito ao Felipe Luiz, ele não está faltando, ele está dizendo que o Felipe é um técnico de maturação. Todos nós passamos pelo processo. Isso que o Vanderlei coloca, Paulo, eu quero ouvir o Miller também, isso dá uma vantagem ainda maior para o Palmeiras, até em relação à pontuação, 3 pontos e 2 vitórias a mais, essa observação dessa... Vamos colocar ainda falta de maturação, a gestão do grupo do Flamengo, do Felipe Luiz, é um ponto favorável para o Abel, que tem o elenco nas mãos, Paulo? Nesse momento eu creio que não, até porque o Flamengo hoje tem jogadores muito experientes, né? O Lucha isso que eu ia completar. Eu queria completar o seguinte, o Felipe Luiz não identifica o jogo, é importante. Por exemplo, aquele jogo, ele não podia cometer o erro que ele jogou no Bayern. O Bayern tem hoje a melhor marcação-pressão no campo do adversário. Esquece marcação alta. Sim. Não existe marcação alta. Marcação-pressão no campo do adversário e perde, pressiona. Isso é desde quando eu era treinador, quando eu comecei minha carreira de treinador. Aí inventaram perde, pressiona, não sei o quê. E o Bayern fez aquilo ali. E ele deu a declaração de eu não vou mudar meu estilo de jogar. Por que ele vai mudar? Tem que mudar. Eu não posso oferecer ao adversário aquilo que ele tem de melhor. Então, quando ele saiu jogando, ele tomou 2 gols para sair jogando. Um jogo decisivo você não pode. A bola teve, o outro lance foi o seguinte, que a bola caiu 5 vezes no escanteio no mesmo lugar. Você tem o analista de desempenho para te passar essa informação que ali é uma jogada ensaiada, treinada. Ele tem que inibir aquilo ali. E quem inibe aquilo ali, para mim, quem me conhece sabe como eu trabalho, eu boto o goleiro ali. Se a bola cai ali, eu boto o goleiro que ele vai com as mãos. E boto 2 jogadores dentro do gol, protegendo a ida dele lá. Então você inibe o percentual de um jogador do time adversário, tem para ganhar de você. E outra coisa, se você perceber o jogo, a defesa do Bayern vai na intermediária do Flamengo marcar pressão, porque tem que só dividir o campo no meio não dá, tem que adiantar até a intermediária. Me bota 2 caras velozes, tem o Bruno Henrique, tem outro lá, bota do lado aqui, deixa ele vir aqui, dá chutão, não tenta sair jogando. Qualquer chutão é um contra-ataque, tá certo, Paulo? Sim, pra mim é ponto pro Palmeiras, sim. Paulo. Não, só isso, só falar. Só que tem jogadores qualificados. E quando o jogador qualificado quer ganhar, independe do técnico. É fundamental esse Flamengo de hoje. Agora. Desculpa falar o que nós estamos aqui para isso. E hoje, como nós estamos observando ali, o Palmeiras joga contra o Bragantino, em casa. Praticamente 3 pontos. Calma. Praticamente 3 pontos. Calma. Aí depois vai jogar lá no Maracanã. O jogo do Flamengo é contra o Botafogo, Luz. E é um jogo difícil. Jogar contra o Botafogo lá é difícil. Vamos supor que o Flamengo não ganhe esse jogo e jogue contra o Palmeiras. O Palmeiras pode chegar contra o Flamengo domingo com 5 até 6 pontos de vantagem. E 3 vantagens. Se fizer 6, faz 3 vitórias. 3 vitórias a Miller. E aí é uma grande chance aí do Palmeiras concretizar na primeira classificação. O contraponto, né? Eu continuo, para mim, acreditando no Palmeiras campeão. Com o que o Vanderlei colocou, e é claro, o Flamengo é uma força gigantesca na sua individualidade, pode os jogadores resolver essa questão de, talvez, falta de maturidade, o que é normal em qualquer profissão, em qualquer segmento, não é nenhum demérito. E o Miller vem, mas já vem, olha, mais que eu já
quê? Um mês e meio? Há uns 2 meses, pelo menos. O Miller já está um bom tempo falando aí que ele acredita no Flamengo. Com tudo que está acontecendo, com esse cenário atual, você ainda continua acreditando que o Flamengo é que deve ser o campeão brasileiro? Por quê, Miller? Olha, Garrafa, eu acredito no time do Flamengo, não no treinador do Flamengo. É diferente, são coisas distintas, né? O time do Flamengo é muito mais time que o Palmeiras, na individualidade. Agora, aquilo que o Vanderlei citou, o Vanderlei matou, o Vanderlei é o melhor treinador que eu já tive, falta maturidade para o Felipe Luiz. Como que você vai abrir mão de um Cebolinha, de um Pedro? O Samuel Lino já tem várias partidas jogando mal, ele não tira o cara. Peraí, meu. Aí não é questão que ele é ruim, é questão que ele não está vendo certas coisas do campo, nem os seus auxiliares. Aí entra a tal da experiência. Nesse sentido, o Abel vai ser campeão brasileiro. Isso não pode mudar a sua opinião? Isso já estou mudando. Estou falando que o Flamengo tem mais time. Só que hoje não está jogando como está jogando o Palmeiras. O Palmeiras hoje joga um futebol de campeão. O Flamengo não. O Flamengo joga um jogo dependendo das suas individualidades. Porque o treinador não tem maturidade. Se não tem maturidade, ele não tem uma visão 360. Ele não consegue enxergar além daquilo que está perto. Ele vai na lista de desempenho, nos seus auxiliares, mas ele não consegue mudar. O Vanderlei matou. O treinador coloca o jogador na roda e joga responsabilidade para ele. Ele que faz o quê? Ele quer bater de frente com o jogador. Quando um treinador bate de frente com um jogador de time grande, ele perde o elenco. E foi isso que o Felipe Luiz fez. Ele perdeu o elenco. O time do Flamengo jogando bola, joga um futebol pobre. Por quê? Porque com mais qualidade, por mais qualidade que tem, não consegue desempenhar na prática essa qualidade. E é nessa hora, né, jogador, que os jogadores mais experientes precisam aparecer. É claro. Agora é o momento da contratação que foi feita durante todo o ano aí desses jogadores experientes. Ô Paulo, em cima disso aí que todo mundo está falando, o que o Palmeiras fez ontem contra o Juventude, para mim, é um marco. Sabe por quê? Porque não foi assim, atropelou o Juventude, meteu 4, não fez mais do que a obrigação e o próximo jogo vem aí. Ontem o Palmeiras tinha quase 10 desfalques. Vários dos seus principais jogadores não puderam jogar, ou por seleção, ou por contusão, por suspensão. O Palmeiras teve ontem um time completamente remodelado e enfrentou o Juventude jogando bola de um jeito como se esse time de ontem fosse o titular, como se não tivesse tido nenhum desfalque, com imposição, com cara de time vencedor, com vontade de ganhar. E uma energia assim que a gente sentia lá no estádio, eu estava lá no Allianz Parque ontem vendo o jogo de perto, era um negócio assim absurdo, que cada jogada, cada dividida, cada bola, os jogadores do Palmeiras dividiam como se ali fosse a taça do campeonato. E é outro Felipe Anderson, né? Pô, é outro Felipe Anderson, outro Veiga, jogador, cara, o Veiga, com força física, são com jogadores velocidade. importantíssimos Então, assim, hoje. o Palmeiras realmente, neste momento, está numa fase de jogar como campeão. E o Flamengo está titubeante. Dos últimos 5 jogos, o Flamengo ganhou 1. Porque isso acontece, Garrafa? Aí que entra o Vanderlei. Numa decisão, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras estão numa fase decisiva. Como é que você chega numa fase decisiva perdendo o grupo? É por isso que o Vanderlei teve o sucesso que teve. Ele chegava, do começo, meio, fim, o Vanderlei tinha o grupo na mão. Os caras beijando o Vanderlei. Por quê? Porque ele falava a língua do jogador sem perder a sua autoridade e o comando do grupo. Agora o Felipe Luiz chega nessa fase final de Libertadores e Campeonato Brasileiro perdendo o grupo. Não tem jeito. O jogador não corre pro treinador. Essa identificação que tem, você identificar o jogo que você vai ganhar, eu falei antes, mas ser campeão você tem que identificar o jogo que você vai ganhar. O Palmeiras ganharia esse jogo com jogadores que estavam machucados, se o jogador estava machucado, com qualquer time que você vencer. Esse jogo é o jogo-chave. Ele não pode perder. E outra coisa, para você ganhar campeonato, você ganha de fora para dentro, você não ganha de dentro para fora. A torcida tem que dizer o seguinte, eu tenho um time campeão, ela vai lá e vai acompanhar o time. Tem que sentir essa força dentro do campo. Ele pediu, Abel, quando você fala de torcida, e vocês colocaram aí que ele está em choque com parte dos jogadores do elenco do Flamengo. O Abel, ele tem chocado com quem? Com parte da torcida. Quando você fala da importância da torcida, você viu na reportagem que ele falou, é importante a torcida estar com a gente. E o Vanderlei conhece muito, não só a torcida do Palmeiras, né? Mas ele conhece profundamente o torcedor palmeirense. O Abel já faz o quê? 2 meses e meio, mais ou menos, Alex? 2 meses e meio. Foi dia 6 de agosto. 6 de agosto, o Corinthians, no Allianz Parque. O Vanderlei sabe o que é rivalidade Corinthians e Palmeiras, você em casa sabe. Só um pouquinho, né? Ele sabe dos dois lados, o Vanderlei sabe dos dois lados, o Abel também sabe o que é. E aí, o Corinthians, com todos os problemas que tem, ganha os 2 jogos do Palmeiras na Copa do Brasil. O jogo da volta é no Allianz.
e o Corinthians elimina o Palmeiras. A torcida do Palmeiras xingou a presidente, xingou o Abel, e o Abel vem guardando isso, ele vem, né, porque ele foi xingado, teve pichação no muro. E ontem, depois desta vitória, que leva o Palmeiras para a liderança, com 3 pontos de vantagem e 2 vitórias, o Abel manda recado para a torcida do Palmeiras. Era momento de falar da classificação, da tabela, do jogo. O Abel deu uma coletiva para a torcida do Palmeiras, especificamente para a Mancha. O Palmeiras abre a semana com a expectativa baixa de contar com os jogadores que foram convocados para as suas seleções no duelo contra o Red Bull Bragantino na próxima quarta-feira, às 19 horas, de Brasília, no Allianz Parque. Flaco Lopes e Aníbal Moreno até poderiam ser novidades no duelo. A dupla está com a seleção da Argentina para amistosos nos Estados Unidos. E o último jogo desta data FIFA será na terça-feira, às 21 horas, de Brasília, em Miami. A presença deles pelo Verdão no dia seguinte, porém, dependeria de alguns fatores fundamentais: a logística para o retorno, a condição física caso atuem pela Argentina e o cansaço da viagem de aproximadamente 8 horas em voo direto. Na última sexta, Lionel Scaloni, treinador da Argentina, afirmou que pretende utilizar Flaco Lopes e Aníbal Moreno no duelo contra Porto Rico. Caso isso se confirme, a presença deles contra o Palmeiras é praticamente impossível. Foi minha decisão deixar o Léo Messi fora. Queríamos testar o Lautaro e Martínez e o Julián Alvarez. E tínhamos o Flaco Lopes no banco, que não pôde entrar e que jogará na próxima partida, disse. Todos os novos jogadores que foram chamados e não tiveram oportunidade jogarão contra Porto Rico, completou. Por causa desses quesitos, o técnico Abel Ferreira tem trabalhado com a hipótese de não contar com a dupla. Mesmo que Flaco e Aníbal cheguem a tempo, pode ser arriscado desgastá-los diante de uma sequência dura que está por vir. Em relação aos demais convocados, o retorno é bem mais complexo e a expectativa do Palmeiras é quase nula. Isso porque o paraguaio Gustavo Gomes e os uruguaios Emi Martínez e Facundo Torres estão em amistosos na Ásia, o que impossibilita um retorno imediato. Os reforços para este duelo, portanto, podem vir do departamento médico. Kelvin e Souza tratam problemas médicos e podem ser surpresas até quarta-feira. O retorno certo é o de Vitor Roque. O atacante cumpriu suspensão diante do Juventude e agora fica livre para atuar. Ele voltará para o comando do ataque, que teve Bruno Rodrigues como referência no último sábado. Na defesa, o trio de defesa com Bruno Fux, Murilo e Michael deve permanecer.